Olá, alunos e alunas de filosofia. Prossigamos então nessa nossa jornada acadêmica no entendimento da questão da lógica. Nesse instante, eu gostaria de fazer menção ao fato que o conhecimento válido ele se articula a partir de três princípios fundamentais que não podem ser ignorados. Diríamos que são três leis básicas do conhecimento. E vamos aqui dizer quais são e fazer rápidos comentários sobre a natureza e a índole de cada uma delas. No primeiro momento, seria importante assinalar que o conhecimento trabalha com o princípio da identidade. Esse princípio da identidade, juntamente com o princípio da não contradição, juntamente com o princípio do terceiro excluído, é um princípio de fundamental importância. Esse princípio pode ser definido da seguinte forma: é necessário dizer o que certa realidade de fato é. Então, tudo que existe tem uma identidade no seu processo de existência. Existe uma identidade humana, existe uma identidade no campo das ideias religiosas que faz um sistema religioso ser muçulmano, ou ser judaico, ou ser cristão. Existe uma identidade no mundo político que faz com que um exercício de governabilidade seja liberal, capitalista ou socialista. Enfim, toda a realidade que nos cerca, ela é marcada pela identidade. Uma realidade possui uma identidade. A identidade da realidade a define. E há um momento que isso se torna até um consenso para que haja efetivamente a comunicação. Quando nós usamos uma palavra acerca de uma realidade sem a presença dessa realidade, é preciso fazê-lo de forma que todos entendam claramente de que realidade se trata. Exatamente do que estamos falando. Então as palavras existem, as sentenças existem para dar um sentido explicativo à realidade, apresentando algumas considerações sobre o seu significado, sobre a sua importância. Então a totalidade da realidade existente é marcada por expressões de identidade. Então existe o princípio da identidade que não pode ser negado. Temos que olhar as coisas, os objetos, a realidade mesmo, palavra que está sendo bastante utilizada aqui, e olhar para essas coisas, para essas dinâmicas existentes, para essa realidade e apresentar o seu sentido, o seu significado com o máximo de precisão possível. Então, o princípio da identidade é dizer o que certa realidade é. Aquilo que ela é, a define. Há toda uma discussão que é atravessada por dois importantes filósofos na Grécia Antiga, e nós veremos um pouco mais adiante, no contexto da filosofia antiga e medieval, em que, de um lado, se fala que não existe algo que possa ter uma permanência, porque tudo está num constante fluxo de transformação. Por outro lado, esse fluxo de transformação é sempre um devir, alguma coisa que está acontecendo e nós não temos acesso a esse processo da modificação da coisa em si. Então nós teríamos a condição de observar aquilo que agora é. Essa seria a única segurança do exercício do pensamento. Para o outro campo, como eu disse inicialmente, já não é possível, porque a partir do momento que você começa a analisar uma coisa na definição daquilo que ela é, o processo de metamorfose e transformação já está ocorrendo. Bem, essa discussão à parte, o fato é que as realidades são portadoras de sentidos específicos. Elas têm uma identidade e essa identidade precisa ser considerada. A é A. Então, esse é um ponto fundamental para o pensamento, porque falar sobre uma realidade como se ela fosse outra realidade representará um equívoco, uma falácia e uma impossibilidade, um exercício intelectual de compreensão de um determinado dado, de uma determinada circunstância. O outro princípio é o princípio da não contradição. Esse princípio da não contradição é um princípio que dialoga com o princípio da identidade. Ele diz que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Se alguma coisa existe, o princípio da não existência foi deslocado. Se não existe, o princípio da existência não está presente. E aquilo que uma coisa é se define por uma singularidade, uma ideia de contradição daquilo que se observa para ser definido esse objeto observado, ou há um problema em que esse objeto deixou de ser o que eu imaginava que fosse e passou a ser agora a nova realidade, ou então a minha percepção
observação e análise desse objeto está equivocada. Ele não pode ser e não ser. Ele é exatamente o que é. O princípio da não contradição é um princípio fundamental para o exercício do raciocínio, para o exercício do pensamento. E o princípio do terceiro excluído, que pode ser definido com a ideia de que algo é ou não é. Não existe terceira opção. Essa ideia, então, da existência e da não existência, e do que o objeto é e daquilo que ele não é uma ideia muito fundamental, mesmo que tenhamos que dizer múltiplas coisas que um objeto não representa e não significa. Esse múltiplo não muda o fato de que cada um desses múltiplos está representando o que ele não é. Então, ou ele é ou ele não é. Não há uma terceira opção aí colocada, há um terceiro excluído. Então, o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído são simples e eles andam juntos. E eles dão uma base segura para o exercício de um raciocínio que queira identificar minimamente o sentido de uma realidade existente. Esse é um ponto, então, de suma importância, decisivo e crucial para ser entendido. Esses três princípios devem estar em constante ação, no sentido de que existem leis e regras e fundamentos para que o exercício de um pensamento e a comunicação de uma ação de inteligência tenha um mínimo de coerência com a realidade estudada, com a realidade comunicada. Devemos, então, considerar esse ponto devidamente.